Queria agradecer mais uma vez a visita do Emerson. Semana passada eu não falei no púlpito, mas seja bem-vindo novamente entre nós. É uma alegria tê-lo conosco. E aí eu queria então, continuando falando sobre provérbios, confesso para vocês que eu ia dar um passo adiante, mas algumas pessoas, alguns comentários me fizeram ficar mais um pouquinho nesse primeiro capítulo. E a gente falou sobre o primeiro capítulo de 1 a 7, sobre temor, mas algumas pessoas falaram para mim, olha, eu achei que, fiquei esperando um pouco mais. Não quero fazer hoje um tratado teológico sobre temor, mas eu entendi que a gente precisa ainda falar um pouquinho mais sobre isso para depois entrar na sabedoria. Por quê? Porque se o temor é o princípio, como eu diria de oração, é um fundamento. E um fundamento precisa estar muito bem estruturado para receber o que vem sobre ele. Então hoje a gente vai falar sobre temor. Temor e sabedoria, já que ele é o princípio. E aí eu queria ler com você então, só vou ler um versículo hoje. A gente vai seguindo nesse sentido. Então, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Palavras do Senhor. Como eu já falei antes, provérbios então são chamados de ditos populares. Então a gente tem esse livro de provérbios aí atribuídos ao rei Salomão. Nós vimos que Salomão não é o autor de todos os provérbios que ali estão, é uma junção, e depois foi creditado a ele, mas nós sabemos que tem vários provérbios de vários autores e autores diferentes dentro do livro de provérbios. Então, se a gente pode pensar num centro para esse primeiro capítulo, é esse versículo, que para ser sábio é necessário primeiro temer a Deus. E essa é uma receita, vamos pensar assim, né? Eu vi as meninas ali antes do culto falando de receita de bolo, da farinha, do fermento, da forma, da temperatura do forno. Então, se você quer ser sábio, esse é o princípio da receita, temer a Deus. Basicamente, é isso que o livro diz pra gente. E aí eu falei semana passada que o sentido desse texto não é ter medo de Deus no sentido de sair correndo, mas de ter um medo reverente. E aí eu queria trabalhar hoje então um pouquinho sobre, vamos pensar assim, esse medo reverente. E aí talvez para a conversa eu queria chamar aqui Lutero, como eu fiz na semana passada. Uma das mais famosas biografias dele tem um título com a seguinte expressão: deixa Deus ser Deus. Se Deus é Deus, então realmente eu preciso temê-lo. A gente cantou Santo Santo, tem um trecho lá no terceiro estrofe que fala, que os remidos tremem diante do Senhor. Mas Gisele, você disse que esse temer não é ter medo, mas é ter medo ao mesmo tempo. Como é que é isso? Eu não vou, eu vou tentar aqui trabalhar com você isso, mas eu sei que você vai, esse é o tipo de tema na teologia que quanto mais você cavocar, mais você vai encontrar, e você não vai chegar numa conclusão entre os teólogos. Mas eu creio que seja um tema que, se você no seu coração encontrar paz em relação a Deus, e a Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração, você vai ter entendido o que é esse temor que o sábio fala. E que esse temor seja também um princípio, um fundamento de sabedoria para a sua vida. E aí, nesse sentido, por que então Provérbios, quando nos convida à sabedoria, convida a pôr o temor como fundamento? Então, a pedidos, é isso que eu quero trabalhar hoje. Que temor é esse? E aí, eu queria começar com uma pergunta: por que temer a Deus? E aí a resposta é simples, mas ao mesmo tempo não é. Porque Ele é santo. E aí eu peço licença aqui para irmos para outro texto, que é a partir dele que eu vou trabalhar essa questão, para que você possa entender. Isaías 6:3 diz:
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse versículo, ele faz parte, de uma visão, de um chamamento profético de Isaías para o seu ministério. Ele é muito conhecido entre nós presbiterianos. Então, olha, se você quiser fazer liturgia, está aqui, ó, é só seguir o que está em Isaías 6, Tem lá a adoração, tem o reconhecimento do nosso pecado, Deus vai lá e justifica, aí depois disso você louva o Senhor, e depois você ouve a palavra do Senhor, e depois você é enviado. Se você nunca viu por esse lado, pode ir lá conferir o texto, que é um tratado litúrgico. Quem ama liturgia particularmente é um dos textos que a gente usa como base, até para o culto aqui, para a sequência daquilo que acontece dentro do culto. E aí, é um tratado então como adorar e louvar ao Deus Trino da antiga aliança, que se revela aí abertamente a nós depois do Novo Testamento, através de Jesus Cristo, na sua epifania, Vamos lá. Isaías diz: Santo, 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 ou em hebraico Kadosh, que é uma expressão que a gente no hebraico não tem, mas que tem no português, o superlativo. A gente diria Santíssimo. No hebraico não existe isso, não tem superlativo. Então, quando você quer reforçar uma ideia, você diz 3 vezes aquilo. Então é isso que Isaías está fazendo aqui. Ele está reforçando que esse Deus é santo, 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 e portanto santíssimo. E a santidade de Deus é um dos grandes temas de Isaías e perpassa todas as escrituras. E você vai entender por que eu estou falando de santidade quando a gente voltar no temor. Porque santidade é essencialmente integridade. Deus, ele é separado de toda a corrupção, de tudo aquilo que é impuro. Então Deus, ele, vamos pensar assim, você pode pensar numa pessoa que tenha muitas qualidades. Deus é mais que isso. Ele é perfeito, ele é supremo. Então, dentre todas as coisas, ele deve ser reconhecido como aquele que é separado do mundo que nós conhecemos. Separado para a perfeição, o máximo que você pode pensar de perfeição que você conheça, é mais que isso. Então, como diria Calbart, ele é totalmente outro. Então você pode pensar no mais perfeito, no melhor, é mais que isso. Isaías, quando diz que Deus é o Senhor dos exércitos, aqui nesse texto, ele tem 3 ideias. Ele é o comandante das forças armadas de Israel, do antigo Israel. É o Criador dos astros, ou seja, o Criador de todas as coisas, e ele está presente no mundo inteiro. A terra está cheia da sua glória. Nada foge da sua visão, do seu calor, nada. Até, como diria o salmista, se você fizer a sua cama no mais profundo lá, Deus está lá. Então ele sabe todas as coisas. Nesse sentido, então, a santidade é um atributo de Deus, como a gente aprende na teologia, os atributos comunicáveis e não comunicáveis, Então a santidade é uma qualidade, associada à pessoa de Deus. Ele é puro, ele não tem pecado, ele não tem mal, ele não tem escuridão. É isso, Deus é santo. Sendo então a santidade parte da sua natureza, Deus não pode ser santo da mesma maneira que Deus não pode ser amor. E aí aqui que a gente vai começar a misturar esse caldo. Por quê? Muitos de nós crescemos com a ideia de um Deus que está bravo, que está irado, e que a gente precisa ter medo desse Deus. Afinal, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. A gente falou sobre o mundo da informação. No mundo da informação, como a gente falou na outra mensagem, a gente viu que felicidade e medo não se conversam. Então, ter medo de Deus, mesmo que seja um medo reverente, como a gente trabalhou, parece que não faz sentido. Parece que não faz sentido. Para muitos de nós,
ira e santidade não conversam, assim como felicidade e temor. E no meio de tanta narrativa, já que essa é uma das palavras que está aí na moda, ser sábio também passa por entender essas narrativas e saber quais narrativas a gente vai escolher. E aí eu queria desenvolver algumas delas. As falsas narrativas misturadas com a narrativa verdadeira. Nos círculos religiosos, algumas narrativas sombrias, negativas sobre Deus foram predominantes desde a igreja primitiva. Não é coisa de hoje. Por exemplo, um Deus zangado, que é justo juiz, que julga com rigor. Deus não precisa ser convencido a me perdoar. Ele perdoa se Ele quer. Ele é Deus. Esse Deus não é o Deus que o Evangelho nos apresenta, mas é o que é apresentado por nós, por muitas igrejas. Até talvez pelos nossos avós. Um Deus que está lá, ó, com o martelo. Deus, e aí a gente sempre ouviu aquela frase, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Já ouviu isso, né? Não está de todo errado. E aí a gente vai entender por quê. Amor, ira, santidade. Você viu que está ficando complicado esse negócio de temor, né? A gente chega lá. Calma, é uma estradinha. Uma falsa narrativa diz que Deus está zangado o tempo todo. Meu, ele é tipo Hulk, sabe? 2012 no cinema, né? Ele chega lá de motinha na batalha, todo mundo de boa, e todo mundo esperando o Hulk, né? E o Bruce Banner lá olha, esse é o segredo, eu estou zangado o tempo todo e viro o Hulk. Então tem gente que acha que Deus é assim, Deus está zangado o tempo todo, Ele está furioso com elas o tempo todo. Então não interessa o que eu faço, meu Deus vai ficar muito bravo. E aí esse Deus furioso, esse martelo, ele existe ou não existe? É uma narrativa. E aqui eu quero convidar você a pensar comigo. A gente também ouve esse Deus então lá esperando, mas eu também ouço que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Ele estava reconciliando, mas ele está com raiva. Agora eu não estou entendendo mais nada. E é nesse ponto que essas narrativas precisam ser corrigidas pela verdadeira. Deus Pai está realmente irado com o nosso pecado. Sim, Ele é um Deus irado nesse sentido. E sim, nos enviaria para o inferno como merecimento por Ele, inclusive onde nós estaríamos se não fosse Jesus. Caso o seu Filho Jesus não tivesse interferido na história, assumido o castigo pelo nosso pecado, realmente Deus é um Deus irado com o pecado. Deus se importa conosco e com nossos pecados. Então, do outro lado, a gente tem a narrativa de um Deus que é paz e amor, que também é pregado por alguns outros que dizem assim, meu, Jesus salvou todo mundo, para com isso. Você acha que Ele está bravo? Não te preocupa. Um Deus bonzinho, agradável, manso. Esse Deus também não é bíblico. E aí, vamos trazer, combatendo a isso, porque é algo que ainda está no nosso meio. O Richard Neuber disse o seguinte: um Deus sem ira serve a um homem sem pecado em um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Parece difícil, mas um Deus sem ira não tem poder contra o pecado. A ira e Deus são uma parte linda da majestade do amor de Deus. E antes de explicar o motivo, nós precisamos voltar mais uma vez a Jesus para obter uma visão equilibrada do caráter de Deus e entender melhor tudo isso. A narrativa de Jesus, a ira
é a ação corretora de Deus. Alguns pensam então nesse Jesus hippie, sabe? Jesus meio de estoque, curtindo um som suave, passeando entre os lírios do campo, falando em paz e amor, assobiando na carpintaria, com passarinho no ombro, ratinho auxiliando no trabalho. Bem Cinderela, né? Ratatouille. E aí a gente fica confortável com esse tipo de imagem, porque afinal ira e julgamento passam longe. Ninguém quer ser pesado. Ninguém quer ser julgado. A gente gosta de julgar, mas a gente não gosta de ser julgado. Palavras como condenação e ira não estão geralmente associadas a Jesus. No entanto, a gente não pode ignorar o fato de que ele fala dessas coisas com frequência. Eu não trouxe aqui todos os versículos e textos, porque senão a gente ia se estender muito. Mas se você olhar a Bíblia, ela vai falar, inclusive Jesus falando muito sobre isso, sobre condenação. E aí, como conciliar esses ensinos com a santidade? Como é que ira e santidade conversam? Como compreender um Deus de acordo com Jesus, que é Pai, que oferece uma festa para um filho desobediente e, apesar disso, também sente ira em relação àqueles que o rejeitam? Para isso, a gente precisa analisar o que Jesus quer dizer com as palavras condenação e ira. E integrar tudo isso. A ira de Deus é um fato difícil para a gente compreender. E a maioria das pessoas não consegue entender, simplesmente costuma optar, que é o que a gente tem visto no nosso tempo. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Tem que escolher um lado. Ou Deus é um Deus bravo e irado o tempo inteiro, pronto para julgar, ou Ele é um Deus paz e amor, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você não precisa mudar a sua vida. Continua como você está. São todas narrativas que elas têm um pouco de verdade, mas acabam não sendo corrigidas pelo Evangelho. E aqui que é a grande questão de todas essas narrativas. Da gente perceber como elas estão misturadas entre si e elas nos confundem. Por quê? Deus é bondoso e Ele é severo. A gente não pode ter uma característica sem outra. Deus é amor e Ele é juiz. Essas são as boas novas. E as boas novas têm más e boas notícias. A gente precisa entender algumas coisas importantes sobre Deus, pensando em teologia, quando a gente ouve que Deus é amor, porque a gente pressupõe que Ele é louco de amor, e até um amor meio bandido, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quer, que Ele está ali pronto. Mas o amor, particularmente essa palavra, né, no original da Bíblia, que é o ágape em grego, porque no grego tem várias palavras para amor, esse amor ágape ele é incondicional. Ele tem uma definição diferente. Esse amor é querer bem o outro. Não se trata só de emoção, mas de uma ação, a ponto de um sacrifício, independentemente da ação do outro. Nesse sentido, a ira também é a mesma coisa. Quando nos referimos à ira, nós imaginamos alguém que perdeu a razão, que perdeu o controle e teve um acesso de raiva. Quando eu falo ira, você não imagina? Alguém que está ali com sangue no olho, como a gente diria, né? E quando a gente liga ira a Deus, a gente imagina essa irracionalidade de Deus. Ou seja, que Deus está ali pronto para fazer cabeças rolarem, para mandar todo mundo para o inferno. É isso que a gente pensa. No entanto, da mesma forma que o amor não é um sentimento tolo, nécio, ele é assertivo, ele é ação, o desejo de construir o bem, de se dar pelo outro da parte de Deus, a ira da parte de Deus também é assim. Ela não é uma fúria desvairada. E aqui que está o grande X da questão. Ela é contingencial.
Ou seja, depende do pecado. Se tem pecado, tem ira, tem juízo. Se não tem, não tem. E para a gente é difícil entender isso, porque Deus, Ele não tem essa ideia. Então, nesse sentido, é consistente eu dizer que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Então, não é de todo errado. Mas a gente tem dificuldade com esse conceito de ira, julgamento e condenação, porque a gente não consegue relacionar essa santidade à perfeição de Deus. E aqui está o ponto da questão. Se Ele é perfeito na sua justiça, na sua ira, no seu amor. Não é uma ira e um amor como o nosso, que é imperfeito, pelo fato de sermos criaturas, por estarmos sendo, querendo ou não, guiados pela nossa natureza. E qual é a nossa natureza? Imperfeita, quebrada, corrompida pelo pecado. Então, sempre que a gente compara Deus e pensa em ira, santidade, a gente acaba fazendo toda essa confusão. E a gente precisa entender que a ira de Deus não é como a ira humana, que é uma paixão impulsiva e irracional. A ira de Deus, ela é cuidadosa, ela é intencional. Ela é, a palavra melhor, já que eu usei paixão, seria pathos, do grego, né, também, que é aquela ideia de algo objetivo, racional e cuidadoso. E nesse sentido, ela é um ato de amor. Por quê? Porque a ira de Deus, ela precisa ser entendida por essa perspectiva. Ela não é um atributo permanente de Deus, como a santidade é. Ela não é um atributo comunicável, como a santidade é. A ira, ela é contingente ao pecado humano. Se não houvesse pecado, não haveria ira. Porque o pecado vai contra o que Deus planejou para nós, contra tudo aquilo que Ele criou. Então, a ira é uma reação necessária ao mal de um Deus que é bom, que é amoroso, que é santo. Então, a ira de Deus na Bíblia, ela não está ligada a julgamento simplesmente. A ira de Deus está ligada à correção ao mal. Deus fica irado, se você prestar atenção nos textos bíblicos, quando há pecado no povo, quando há pecado daqueles que Deus ama. E aí, que tal, né? E aí eu queria pensar com você, né? Algumas perguntas retóricas para a gente pensar. Um Deus que tivesse tanto prazer no mal quanto naquilo que é bom, você ficaria feliz com Deus assim? Ele seria bom de fato? Um Deus que não agisse contrariamente ao mal, sendo puro, poderia ser santo? Se ele é perfeito? A gente não pode negar que o nosso coração humano, no nosso coração, pulsa desejos de justiça e retidão. A gente gosta do que é certo. A gente quer de alguma forma que as coisas deem certo. Mas, por causa do pecado, isso está sempre em desequilíbrio. E aí, nesse sentido, será que a gente adoraria um Deus que não se importasse com justiça e retidão? Que não quisesse que as coisas fossem melhor? Que não ficasse irado com a falta de retidão e justiça? Que tanto faz, tanto fez? Um Deus indiferente? Que eu precisaria oferecer sacrifício para agradar? Se você não dá certo hoje, eu fico feliz. Que Deus é esse? A diferença entre nós e Deus é a perfeição, a capacidade de fazer isso de forma reta e equilibrada. A gente não consegue, e Ele consegue. E é difícil a gente entender isso, porque Ele é eterno e nós somos finitos. Ele é soberano, poderoso sobre tudo e sobre todos. Ele criou cada coisa e a gente está aqui há séculos tentando entender como as coisas funcionam.
quebrando a cabeça, errando e acertando. Então, temor e, convenhamos, tremor diante desse Deus. E a partir então de todo esse entendimento de santidade, de ira, bem como do seu amor, da sua graça, porque foi graça. Nesse sentido é um tipo de amor bandido, a gente não merecia, mas Ele vai lá e dá Jesus na cruz, para que essa ira por causa do pecado fosse aplacada. Em Cristo, Cristo recebe sobre si toda essa ira que a gente receberia. Por isso que a Bíblia vai contar lá no Antigo Testamento de situações até que se você relasse na arca sem querer, porque era a forma que Deus se manifestava, você era, caía raio, acabava na hora. Parece uma coisa meio assim, mas se fosse pensar na ira de Deus como Deus sendo perfeito, qualquer coisa que afligisse a santidade de Deus devia acabar. E o que Deus faz então? Na cruz, Jesus toma sobre si tudo isso. Sim, os nossos pecados nos levariam à morte eterna, à separação total daquilo que é bom e justo. Quando nós lemos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o Espírito Santo sobra aos nossos corações que isso é verdade, que esse temor ao Senhor nunca é algo que a gente precisa ter medo, mas é algo que a gente deve buscar. Porque se esse Deus é perfeito, eu quero ser perfeito como Ele é. Temer a Deus não é uma barreira para o crescimento, mas é um caminho que eu devo almejar, que eu devo querer. Ainda mais tendo hoje a compreensão completa da sua obra de redenção e salvação, de que a sua ira, por causa do pecado, foi aplacada na cruz. Então, quando a gente olha para Deus, esse temor, esse medo, ele é respeitoso, ele é reverente. E aí, tal consciência, ela surge da perspectiva de quem Deus é. De quem Deus é. Isso nos faz saber que se não estamos em Cristo, como eu já falei isso semana passada, nós teremos motivos sinceros para ficar, não só com medo, mas ficar apavorado por causa dos nossos pecados, das nossas imperfeições, da justiça que a gente tenta fazer e não consegue, do bem que a gente tenta fazer e não consegue. Se dependesse só da gente, a coisa estava bem complicada. Como existe gente achando que ainda depende só do que elas fazem. E nunca vai ser suficiente, porque não é. Cristo toma na cruz tudo aquilo que seria suficiente. Seria suficiente alguém sem pecado para cumprir todas as exigências de um Deus que é perfeito e santo. E Jesus cumpre todas as exigências de um Deus que é perfeito, que é santo, que é bom. Então, se não fosse isso, estaríamos de fato indo para um julgamento eterno, sem ele nem beira, sem advogado, sem nada. E aqui está um outro motivo para temer a Deus, o temor do Senhor como um princípio da sabedoria. E essa é uma nova atitude para a abertura de Deus. Porque quando a gente entende que Cristo fez isso, e que Ele nos ama, e se eu estou cheio de Cristo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que medo? Medo de julgamento. Medo desse Deus irado. Porque eu não preciso ter medo dele. Porque se existe alguma coisa que ele poderia fazer por mim, ele fez. O castigo caiu sobre o nosso substituto na cruz. E eu e você recebe isso, sabe como? De mão vazia, pela fé. A gente não tem nada para oferecer. Só, Senhor, faz em mim o que o Senhor quer. Nós estamos a partir disso debaixo do seu amor. O Evangelho nos liberta do temor de um Deus irado, que vai condenar por qualquer coisa, de qualquer forma. Nada jamais vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e por isso a gente vai seguindo. A gente ainda vai errar, a gente ainda vai pecar, a gente ainda vai fazer coisa que vai escandalizar o Senhor e que vai nos deixar atônitos. Não acredito que eu fiz isso. Mas é o Espírito Santo dele alertando o nosso coração. Tá vendo? Esse Deus é santo, esse Deus é perfeito. Isso que você fez não é santo e nem é perfeito. E que se fosse por isso, você já sabe, né? Mas você não precisa ter medo. Se você teme a Deus e você entende tudo o que Ele é,
você passa a servi-lo. Você não tem mais o homem. O que o homem, o ser humano, pode fazer por você. Você sabe quem Deus é. Ele é santo. E agora, você pode entender um pouquinho porque Salomão, depois de toda uma vida de tanto sucesso quanto de dificuldades, se você olhar lá no final da história de Salomão, você vê que ele buscou a sabedoria a vida dele toda. Ele pediu isso para Deus. Ele alcançou isso. E essa sabedoria conduziu ele ao sucesso. Né? Tem alguém bem sucedido? Foi Salomão. No entanto, a gente sabe que ele passou por um período de tormento, de aflição nos últimos dias da sua vida. E de certa forma ele acabou se desviando do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor que havia no seu coração se desvaneceu. Foi acabando. Ele já não obedecia mais aos mandamentos de Deus. No fim da sua vida ele olhou para trás e depois de muito meditar, ele escreve Eclesiastes. Alguns dizem que é o livro mais amargo da Bíblia. Eu gosto bastante. Nesse livro, Salomão, ele examina a vida sem temor a Deus. Se você ler Eclesiastes, ele está escrevendo a partir da perspectiva sem temor. E sabe o que ele vai responder? A todos os questionamentos da vida, sem o temor do Senhor, sem saber quem Deus é, tudo vaidade. É tudo correr atrás do vento. Eu já estou dando spoiler de Eclesiastes. No final do livro, sabe o que ele conclui? Com toda a questão da vida, ele vai falar que tudo se resume a temer a Deus, em guardar os seus mandamentos. Se você temer a Deus, guardar os mandamentos, você vai assim ser poupado de inúmeras complicações na sua vida. Basicamente é isso que ele fala. E aí, para concluir, a partir disso, então, agora você entendeu porque tanta coisa, quando a gente junta tudo isso, realmente nós trememos e tememos o Eterno de forma reverente, respeitosa, mas cheios de amor, de graça, de gratidão. Nós tememos que nós venhamos a entristecê-lo por causa de tanto amor. Esse temor é um temor sadio, humilde, ensinável, que está lá em Provérbios 15:33. É a total abertura para fazer a vontade de Deus. É arrependimento. Como a gente viu na escola bíblica, arrependimento é o quê? Não é o sentimento. Isso é remorso. É mudança de atitude. Eu começo a fazer as coisas que eu sei que Deus se agrada. É se afastar do mal. Ele se traduz em obediência simples e prática à palavra de Deus. Isso é temer a Deus. Porque se existe alguém que a gente quer agradar, que a gente não quer decepcionar, é a Deus. Não é o ser humano. Não é o nosso ego. A gente passa a entender que Deus é bom. O Joraci, eu conversando antes do culto, a gente estava falando, a gente usou um exemplo bem interessante, né, do fogo. Depois de tanto tempo, a gente sabe que fogo queima e que machuca. Só que o calor do fogo num dia frio traz alegria para o coração. Deus é assim, é um fogo que, se realmente eu estiver chegando a ele cheio de pecado, é consumidor, é meio que eu me jogar dentro da fogueira. Mas se eu entendo que eu não posso fazer isso, não. Jesus, é isso que Jesus fez. Ele se atirou na fogueira por você. Ele tomou o seu pecado sobre ele. E hoje você pode ficar perto do fogo ali quentinho, sendo envolvido por esse amor. Então, pensando na construção de narrativas, talvez a melhor, a partir então de santidade, da ira de Deus, seja o temor do Senhor é uma outra maneira de descrever a confiança no Senhor. É reverência, respeito, admiração. Esse temor é doce, porque ele nos mantém perto de Deus. A gente quer ficar perto, apesar de saber quem Ele é. Ele é perfeito, Ele é todo-poderoso, Ele é santo. O temor do Senhor é um assunto que não pode ser inteiramente revelado, como eu falei no começo. Isso é só um pouquinho, é uma revelação contínua que cada um de nós vai experimentar ao longo da sua vida. Talvez com mais intensidade ou menos intensidade. Assim como acontece com o seu amor, com a sua bondade. E eu espero ter deixado um pouquinho mais claro esse princípio, esse
fundamento para que a gente possa desenvolver então a sabedoria a partir disso, de entender quem Deus é, de entender quem eu sou. O temor de Deus inclui tudo isso, respeito, reverência, mas não se limita a isso. Porque nós somos ensinados a tremermos sim na sua presença. E o santo temor, e se não um certo medo reverente, dá ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a glória, toda a honra, toda a reverência, toda ação de graças, todo louvor e toda proeminência. Deus se mantém nessa posição de destaque na nossa vida, no nosso coração, que assim seja na nossa igreja, que a gente possa odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. E aí não tinha como não citar Kierkegaard, né? E ele diz: o infinito temor do único perigo torna inexistente todos os outros. Se eu tenho tremor de Deus, eu não vou ter de mais ninguém, porque eu vou andar por caminhos corretos. Ele vai me corrigir, Ele vai me orientar, Ele vai me dar direção. E eu não preciso temer mais ninguém, tremer mais ninguém. Se existe alguém que eu deva ter medo, e aí vale a pena, né? Eu pensar naquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço eu tenho vergonha do outro ou de Deus. Concluindo, aceitamos que não somos a medida, nós somos medidos. Que não somos os doadores, mas os recebedores. E que Jesus Cristo é o maior especialista do universo em todas as coisas humanas. Nós embarcamos em uma maravilhosa jornada quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos livres para crescer, para mudar, para agradar ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. E todos nós precisamos dessa sabedoria. Que Deus possa estender a sua mão sobre você e que você possa fazer todas as coisas para a honra e glória do Senhor, entendendo quem Ele é, justo, santo e perfeito. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nessa hora o nosso coração, diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, ó Pai. Quem somos nós? Alvo desse amor maravilhoso, dessa bondade e dessa misericórdia que a gente não consegue entender. O pecado que habita em nós, Pai, nos constrange diante da Tua presença, porque o Senhor vê o mais profundo do nosso coração, a nossa intenção, o nosso medo, as nossas incertezas, a nossa angústia diante de um Deus perfeito, da nossa incapacidade em chegar nem perto da sua perfeição. Cultiva em nós, Pai, o desejo de, apesar disso, querermos ter a Ti, a conhecer mais a Ti, a não vacilarmos, ó Deus, na nossa fé, nas nossas resoluções, ó Pai, de não pecar contra Ti, com aqueles mesmos pecados de antes. Que nesse ano que se inicia, Pai, esse temor esteja no nosso coração de uma forma, Deus, que nos leve a caminhos de sabedoria, de tal forma que aquilo que a gente faz, Pai, testemunhe do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Deus, porque nós não éramos dignos, nós não somos, aliás, se não fosse por Jesus Cristo. Aquele que é digno, aquele que não pecou, aquele, Senhor Deus, que faz nova todas as coisas no nosso coração, que é capaz de transformar os nossos velhos caminhos, que é capaz de dar a nós direção, que é capaz, ó Deus, de consertar todas essas narrativas, essas bagunças, porque a gente vive correndo atrás de felicidade, e o Senhor diz que a gente precisa correr atrás de sabedoria. A gente vive correndo atrás, ó Deus, de tantas coisas, mas o Senhor diz que apenas uma é necessária, que é temer ao Senhor, e que o resto a gente vai sendo edificado, sendo construído por Ti. Constrói em nós, Deus, um caminho que agrade a Ti primeiramente, que
não seja uma construção dos nossos egos. Que não seja um caminho, ó Deus, onde as pessoas olham e falam, olha como aquela pessoa é boa, mas que seja um caminho onde as pessoas olhem e falam, como Deus é glorificado na vida dessa pessoa, Senhor. Nós queremos ser essas pessoas, que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa viver bem, não apenas no sentido de não termos problema, mas no sentido de sermos candeeiros, de sermos testemunhas fiéis de quem o Senhor é. Nós louvamos a Ti, nós Te engrandecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção para encerrar o nosso culto. E essa canção também é uma forma da gente agradecer ao Senhor, né? Aos irmãos que têm entregado seus dízimos, suas ofertas. Hoje nós fazemos isso pela internet. Então, agradecer ao Senhor, que Ele possa sustentar também a sua casa, como tem sustentado a nossa igreja. E nós vamos louvar ao Senhor. Eu chamo o Ministério de Louvor. Vamos cantar. Como descrever
podemos compreender todas essas coisas, nós trememos e tememos na Sua presença, Deus, porque não há outro ao qual nós possamos fazer isso, senão o Senhor. Santo, Santo, Santo. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a sermos sábios, que esse alicerce do temor esteja muito bem edificado nos nossos corações, ó Deus, para que 2024 seja um ano de louvor a Ti, de honra, que através de tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus, se as palavras mesmo não disserem por nós, que as nossas ações façam. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aquilo que é que nós não verbalizamos, mas o Senhor que soube conhece a angústia do nosso coração em relação a tudo isso que aqui hoje foi falado. Nós oramos a Ti, a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a santidade de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.